Eu fico muito honrado de participar desse evento da MEC, que é um evento ligado à questão de ética e de compromisso com os participantes dos fundos e dos fundos de pensão, no sentido de comprometimento de todos vocês, nesses dois segmentos, no sentido de defender os participantes desses fundos e participantes dessas contribuições previdenciárias privadas. O que eu queria só falar é lembrar a questão toda da responsabilidade das companhias abertas perante os investidores institucionais por omissão e de divulgação de dados relevantes ou quando prestam informações não fidedignas, falsas ou incompletas, seja nas suas demonstrações financeiras, seja nos ITR, seja onde realmente essas informações são exigidas pela CVM e por outros regulamentos de bolsa, etc. Naturalmente, isto implica para os participantes da MEC, tanto os fundos institucionais como os fundos de pensão, uma grande responsabilidade institucional, claro, no sentido de que devem defender os participantes desses fundos, sobretudo aqueles que aplicam em ações, no sentido de que devem esses, vamos dizer, os investidores institucionais, no sentido geral, defender os interesses destes participantes de fundos e de fundos de pensão, no sentido, realmente, de que as ações que perdem o seu valor de mercado por omissão ou por declarações não fidedignas das companhias abertas que realmente emitiram esses valores, devem ser responsabilizadas. Eu quero lembrar que isso não se trata de um direito, de acordo, inclusive, com esse Código de Stewardship que vocês agora acabaram de firmar, no sentido que não se trata de um direito dos investidores institucionais de defenderem os participantes desses fundos, mas uma obrigação, ou seja, inclui-se no seu dever de diligência, no seu dever fiduciário que realmente se materializa no dever de diligência de defender o próprio fundo e, com isso, indiretamente, os seus participantes, no sentido de exigir o ressarcimento da parte das companhias abertas que apresentam declarações não fidedignas em todas as manifestações que devem fazê-lo obrigatoriamente ou por regulamento de bolsa. Essa diligência, portanto, constitui, da parte dos investidores institucionais, um padrão de comportamento muito importante. Nós não estamos numa fase muito aguda aqui no Brasil de companhias que realmente levaram, pela falta de informações fidedignas e no momento certo, claro, a uma perda de valor de mercado das ações que estavam sob a administração dos fundos de uma maneira muito drástica, de modo que cabe, portanto, com um padrão de comportamento dos próprios fundos institucionais, defender os que aplicaram nesses fundos e no segmento de ações. Nesse sentido, inclusive, existe a instrução 555 da CVM, que aqui tem vários representantes aqui muito afortunados. Se tivesse mais algum sorteio aí de algum carro, alguma coisa, ganhariam na certa. Então, no seu artigo 92 da célebre Instrução 555, nós temos lá bem claro o seguinte, que cabe aos fundos de investimento, claro, empregar na defesa dos direitos do cotista a diligência exigida pelas circunstâncias, praticando todos os atos necessários para assegurá-los, adotando as medidas judiciais cabíveis. Então, é uma obrigação dos fundos institucionais realmente agir contra as companhias abertas que não prestam informações fidedignas. No caso, portanto, se trata de verificação dos danos causados ao fundo pela perda do valor de mercado, market value, dessas ações, por força da questão da não entrega de informações fidedignas. Essa responsabilidade é objetiva da parte das companhias abertas. Sempre no Brasil, por causa de uma
um artigo que existe na lei societária, artigo 158, entendeu-se, e 159, entendeu-se que a responsabilidade era dos administradores por perdas de valor. Não é verdade. Realmente, a companhia é responsável pela perda de valor de mercado das ações. Isto é muito importante saber, e no sentido, inclusive, de que esta responsabilidade objetiva das companhias abertas está prevista na própria Constituição brasileira, no seu artigo 173, que diz no parágrafo 5º o seguinte: a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá para a pessoa jurídica responsabilidade desta, sujeitando-se às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica, financeira e contra a economia popular. Aqui eu quero ressalvar também uma coisa muito interessante, que a aplicação nos fundos de investimento em ações, vamos dizer, ou qualquer outro em debêntures, e qualquer renda fixa que for, realmente é um movimento de economia popular. Quer dizer, nós estamos aqui realmente dentro do mundo da economia popular, não é só da questão de ordem financeira e econômica, mas realmente a não entrega de informações fidedignas mostra que que as companhias abertas estão infringindo os princípios da economia popular, que é realmente a aplicação de recursos fracionados no mercado de capitais. Portanto, é importante dizer que a perda de valor de mercado por falta de informações causa danos à economia popular, o que está na Constituição. A economia popular, não há dúvida nenhuma. É uma coisa muito antiquada falar economia popular, porque, inclusive, é uma lei de 1950. Eu acho que aqui ninguém, a não ser eu mesmo, ninguém nasceu antes de 1950, mas que vocês não sabem realmente que essa lei ainda está em vigor, como aquela lei também do impeachment, que é de 1950, agora está tudo voltando à moda, leis de 1950. Então, a lei de economia popular tem plena vigência, e ela se aplica perfeitamente ao caso, no sentido de que diz claramente o seguinte: o seu artigo 3º é responsável por infringência da economia popular, provocar alta ou baixa de valores por meio de notícias falsas. Está aqui no artigo 3º da lei, é a mesma coisa, é questão de não informação fidedigna. E no inciso 10º diz, responsabilidade por infringência da economia popular, a companhia que fraudar relatórios, pareceres e outras informações devidas a sócios de sociedades comerciais, que é tipicamente o caso. Portanto, nós temos aqui uma responsabilidade objetiva das companhias abertas por não informações fidedignas, respaldado na Constituição, respaldado na Lei de Economia Popular. E não bastasse, nós temos também esse respaldo na própria Lei do Mercado de Valores Imobiliários, que protege o investidor, que é a famosa Lei 7.913, de 1989, que regulou no mercado de capitais exatamente o artigo 173 da Constituição. O artigo 1º da lei, da CVM, que é chamada, diz o seguinte: sem prejuízo da ação de indenização do prejudicado, cabe as medidas judiciais necessárias para obter ressarcimento de danos causados aos titulares de valores imobiliários ou investidores do mercado, especialmente quando decorrerem de omissão de informações relevantes, bem como prestação de informações incompletas, falsas ou tendenciosas. Aqui a lei é clara, no artigo 1º, que a ação de indenização pode ser feita pelo prejudicado diretamente, independentemente daquela que pode ser feita pelo Ministério Público. Nós não temos aqui, portanto, a necessidade de passar pelo Ministério Público para defender os investidores institucionais, no sentido de realmente ressarcir os danos por informações fidedignas das companhias. Então, isso é muito importante, o artigo 1º é claro nesse sentido. Então, nós temos aqui um arcabouço jurídico muito importante, que leva à obrigação, ou dever de diligência dos investidores institucionais, no sentido de defender as aplicações em ações de companhias abertas que falhem nessas informações, que são, como eu disse, a própria Constituição, a Lei de Economia Popular e a Lei de Proteção ao Investidor no Mercado de Valores Imobiliários, Lei de 1989. Portanto, é muito importante isso para podermos verificar que nós
temos no Brasil a ação direta contra a companhia aberta. Isso aqui no Brasil quase que um tabu. Não temos a ação direta contra a companhia aberta. É só os diretores, os administradores que respondem. Quer dizer, isso absolutamente não é verdadeiro, não tem nenhum fundamento diante dessa estrutura jurídica que nós temos a partir da própria Constituição. Assim, pela própria Constituição, artigo 5º, inciso 35, nós temos o dever fiduciário dos investidores institucionais de realmente, com base no Código Civil, no seu artigo 944, realmente propor as ações contra as companhias abertas que tenham falhado nas suas informações, tenham apresentado informações fidedignas e não tenham feito disclosure ou tenham falsidades nas suas demonstrações financeiras. Portanto, aqui é importante saber que é o direito comum, o direito civil que cabe, não é o direito societário. Todo mundo diz, não, pelo direito societário não existe esse direito. O direito societário tratou de relações internas da companhia com seus sócios, com seus acionistas, não tratou de relações externas. Os investidores institucionais têm relação externa com as companhias, não tem relação interna com as companhias. Ela não é sócia da companhia, ela administra fundos dos quais existem ações emitidas por essas companhias abertas. Portanto, nós temos aqui dois caminhos importantes, nesse caso, de ação direta dos fundos institucionais contra as companhias abertas nessas circunstâncias, que é a própria arbitragem, que é o caso da CAN, no caso da CAN da Bovespa, que é o Instituto de Arbitragem da Bovespa, e, no caso de as companhias que emitiram as ações serem do novo mercado, do nível 2 ou do Bovespa mais, elas estão já diretamente vinculadas para responder pelos danos no foro arbitral e não no foro comum, no sentido do regulamento da própria Bovespa. Portanto, nós temos um caminho aqui encurtado para exigir das companhias abertas o ressarcimento dos danos, que é a via arbitral, nesses casos que eu mencionei, Novo Mercado, nível 2 e Bovespa+. Portanto, essa relação que existe entre a falta de informações e o market value é muito importante, uma vez que a companhia não prestou informações fidedignas, omitiu-se em fazê-los, ou fez de maneira errada, realmente ela assumiu o risco do dano que é a perda do valor de mercado, market value. E, com base nisso, portanto, nós temos um ato ilícito feito pelas companhias abertas que deve ser objeto de uma ação direta, originária dos próprios fundos de investimentos contra essas companhias, sem passar por artigo 158, 159 da Lei Societária, que não tem nada a ver com esse direito. Isso é uma novidade no Brasil, parece que não é, mas é uma novidade. Ninguém até hoje ousou entrar com essas ações, ou então entrar em juízo arbitral para realmente ressarcir os danos que daí decorrem da perda de valor de mercado por essas circunstâncias. Portanto, esse que eu queria só provocar da parte dos participantes e dos participantes deste evento, no sentido de chamar a atenção de que mais um encargo, aqui com uma celebração do Código de Ética que acabou de ser assinado, também essa obrigação já direta de dever fiduciário de ingressar na defesa da própria fundos de investimento e naqueles que aplicaram em ações. Muito obrigado. Peço ao professor que tome seu lugar para responder perguntas do público, que eu tenho certeza que virão. E, se me permite, eu já gostaria de começar com uma. É realmente muito curioso, que essa ausência de ação por parte dos investidores institucionais, mas a minha pergunta é, o senhor imagina, dado o que o senhor nos contou, o cenário onde cotistas de fundos de investimento ou participantes de um fundo de pensão possam exigir desses investidores institucionais que tomem atitudes como essa? No plano, eu acho que aí a exigência
é fundada na própria obrigação que está na lei, no sentido de que deve diligenciar. Inclusive, a instrução da CVM é clara, ela tem obrigação, os fundos de investimento, e no caso, o fundo de pensão entra nisso também, de promover as ações judiciais a favor dos seus participantes desses fundos de investimento. Portanto, é uma obrigação legal de realmente ingressar. Eu acho que isso é uma nova etapa hoje do Brasil, é um país que está se remodelando inteiramente, inclusive nesse aspecto, que é importantíssimo que se tenha essa consciência que não pode ficar inerte perante essas companhias que causam esse prejuízo. Portanto, a obrigação, respondendo a você, é uma obrigação legal. E quais os obstáculos para que isso comece a acontecer? Cultural? Eu acho que cultural é bem lembrar. Você não pergunta e responde, eu não preciso nem responder já. Você não vai responder? Não adianta. Isso já é bobagem. Então, realmente, é cultural. Quer dizer, houve no Brasil sempre uma ideia de que a companhia não é responsável. Responsáveis são os administradores. Isso tem uma aberração, como eu falei aqui, é uma aberração total. Quer dizer, a lei de sociedade não cuida da reparação de danos civis. Ela cuida simplesmente de reparação de danos para ela própria, que os administradores são culpados perante ela. Tanto assim que o acionista ele vai a juízo simplesmente para ressarcir danos a favor da companhia, não a favor dele. Ora, o direito civil está aí, e eu gosto de processo civil e a Constituição e tudo, no sentido de que o direito do acionista de ser ressarcido pelo valor que ele perdeu no seu investimento, no fundo de investimentos, é muito importante, não tem nada a ver com lei de sociedade, não. Portanto, culturalmente, nós sempre estivemos ligados a essa questão de lei societária que não permitiria isso. Outra coisa também é que a lei de 89, que regulou a defesa dos investidores, também fala que cabe ao Ministério Público tratar disso. Não é verdade. É que a lei ela regula a conduta do Ministério Público no caso, mas ela diz claramente no artigo 1º, como eu li aqui, que cabe diretamente ao investidor, no caso, investidor institucional, fundo de pensão, cabe diretamente entrar com ação contra a companhia aberta que presta informações não fidedignas. E caberia uma comparação com o regime do class action, em termos de se o regime brasileiro pode ser tão eficaz quanto o que a gente vê lá fora? Não, acho que não. O class action é uma ação muito sedimentada nos Estados Unidos, em que você pode, aí, com procedimento de adesões, durante um determinado prazo, juntar um monte de gente. Aqui a ação tem que ser individual. Claro que pode 3 ou 4 fundos de investimento institucional entrarem coletivamente, mas não tem nada a ver com a class action. É uma ação individual, direta e originária dos fundos de investimento institucionais a favor do acionista. Portanto, não se confunde o class action. A única coisa que foi muito bem lembrado por você é no sentido de que nos Estados Unidos não tem conversa desse negócio de promover ação contra administrador. É a companhia que é diretamente responsável. Não adianta esse negócio de que houve um excesso, houve um abuso do administrador. Não tem nada a ver com isso. O caso é que a ação, por falta de informação errônea, ela caiu de valor, a companhia que é responsável. Temos pergunta na plateia? Boa tarde, Herculano Araxá Investimentos. Eu perguntaria para o professor, nessa linha que acabou de falar, por que tantos investidores entraram contra a Petrobras lá fora, pleiteando direitos por N fatores aí que ocorreram, e aqui no Brasil a gente não viu nenhuma ação? Pois é, mas exatamente por isso, por falta de conscientização de um direito que tem, claro, um direito nato que existe do próprio Código Civil, da Constituição, de todas as leis que eu aqui mencionei. Acha que não, porque não tem esse direito, só nos Estados Unidos. Nós temos total direito de fazer isso. E no caso dos investidores institucionais, é obrigação, como dever de diligência, que tem que fazer isso, sem falta. Entendeu? Está respondido, Herculano? Fazendo aqui o advogado diabo, por favor, talvez não seja um problema de cultura, seja um problema de lógica, né? Que eu não consigo entender, você é acionista de uma empresa,
um administrador da empresa cometeu um crime e depois você vai cobrar dinheiro da empresa onde você é acionista. Então, você vai cobrar de você mesmo, porque o bolso de quem está processando a companhia é o mesmo bolso que está pagando para quem está processando. Então, eu não entendo muito a lógica de um acionista que processa a empresa, quer dizer, a menos que ele fosse o acionista, você tem que assumir uma mudança no quadro de acionistas ao longo do tempo para que tenha lógica você querer buscar um ressarcimento que não seja de você mesmo, né, no momento que você processa a companhia em que você é o acionista. Então, talvez o Brasil aí esteja moderno ao não ter esse tipo de processo, porque, na minha visão, é um pouco... falta lógica. Agora, processar as pessoas que cometeram os crimes, embora elas não tenham dinheiro, provavelmente, para pagar ou ressarcir o total do prejuízo que os investidores tiveram, né? Mas esses é que são os reais culpados, né? Enfim. Eu agradeço a sua observação, que esse é a cultura que nós temos hoje. E não acontece o seguinte, que existe uma diferença muito grande entre investidor e acionista. Entre alguém que é, por exemplo, acionista de uma companhia fechada. Esse é um acionista genuíno, no sentido de que ele, ou originalmente, ou por sucessão, ele realmente participou da fundação da sociedade, participou dos seus próprios estatutos, participa minoritariamente ou como controlador das suas deliberações, ou as acompanha, mas realmente ele é um acionista. Agora, na companhia aberta de bolsa, destaca-se muito a figura do acionista. O acionista que, por exemplo, coloca dinheiro num fundo institucional, portanto, num fundo de ações, ou sozinho, ou solitariamente, ou com outros papéis, outros produtos. Na realidade, ele se destaca da figura do acionista. Ele não tem nenhuma ligação com a sociedade. Ele tem a ligação realmente com o mercado. Ele está ali para realmente aplicar um dinheiro através de um fundo idôneo, no sentido de obter resultados econômicos dessa aplicação no fundo. Ele não tem ligação nenhuma com o destino da companhia. Mas aí isso não é totalmente contrário ao Stewardship Code que a gente hoje aqui está discutindo de manhã? Quer dizer, na hora que você diz que o acionista de uma empresa aberta não tem nada a ver com o acionista normal de uma companhia aberta, a gente rasga o Stewardship Code, ou não? Marcelo, meu entendimento é que quando você está falando da relação, você tem três relações, né? Entre a companhia e o investidor institucional, entre o investidor institucional e o investidor final, né? As obrigações que derivam do Código do Stewardship têm a ver com a primeira relação. O investidor que aplica no conceito de mercado alguma carteira diversificada, que o professor se refere, imagino, seja quem compra uma carteira diversificada, o cotista do fundo de investimento. Então, acho que é aqui que as obrigações se dividem e, juridicamente, tem esse tratamento. Mas a pergunta é muito interessante, porque, na realidade, quem aplica num fundo, ele não encarna a figura do acionista, ele encarna a figura do investidor. Ele, de acionista, tem muito pouco. Ele é de um aplicador economia popular, daí, inclusive, o aspecto do regime de economia popular, ele aplicou em ações, como ele podia aplicar em debêntures, como podia aplicar em renda fixa, o que fosse. Na realidade, ali, eles têm uma relação muito indireta com a companhia. Ele é um aplicador do seu recurso, da sua economia, do seu patrimônio. Ademais, não existe, por exemplo, a relação de acionista, propriamente, numa companhia... uma companhia estatal, por exemplo, Petrobras, Eletrobras. Quer dizer, elas não foram nem fundadas por um estatuto, foram fundadas por lei. Quer dizer, não houve nenhuma relação direta do acionista na fundação da própria companhia. Não tem um estatuto. O estatuto é a lei, ela já vem da lei. Portanto, a relação dela com a companhia estatal, por exemplo, é uma relação mínima. Realmente, ela está ali, é o destino dela, ainda que ela possa votar minoritariamente, fragmentariamente ou microscopicamente, na realidade, ela tem uma relação de investidor na Eletrobras, de investidor na Petrobras. Ela não tem uma relação de acionista com a Petrobras. Ninguém compra ações da Petrobras para ser acionista, porque ele não é acionista no plano, realmente, como eu falei, no plano da genuína criação da companhia. Ele não tem nada a ver com a instituição da própria companhia. Ele adere simplesmente ao mercado de ações de uma companhia que foi fundada por lei, não fundada pelo próprio estatuto. Temos tempo para mais uma pergunta. Sérgio.
Obrigado. É Sérgio Tufi Sayeg. Professor, dentro dessa sua visão quase 360 graus aí de todas as leis brasileiras, como é que fica a questão relacionada ainda, infelizmente é o caso Petrobras, em que nós temos uma gestão temerária, comprovada, por parte do Conselho de Administração e da diretoria estatutária. E o que fazer, então? Quer dizer, não há nada a fazer em relação à gestão temerária? Só o TCU que está discutindo uma questão, mas especificamente lá nessa parcela de empresa estatal e na vida societária, sob a qual nós vivemos aqui. A lei de mercado de capitais, a lei de SA, isso está introduzindo, ou relembrando a nós todos agora, a questão dessa lei de 1950. Bom, eu acho que realmente aí nós temos duas questões. Uma questão da gestão ruinosa, né? Questão temerária mais de mercado de instituição financeira, uma gestão ruinosa, de um lado, e outro, no caso aqui que eu tratei, foi o caso de um segmento da questão das informações não fidedignas, em balanço, demonstrações financeiras, ou no ITR, ou por falta de disclosure, ou por falta de informação, de qualquer maneira, no próprio disclosure, informação não fidedigna. Então, eu acho que o caminho que eu estou apresentando aqui é a questão do market value. Se você tem uma perda do valor das ações em bolsa, porque houve uma informação fidedigna. A questão realmente da gestão ruinosa é um outro capítulo, e muito importante. Quer dizer, realmente se pode exigir uma indenização da parte da companhia por gestão ruinosa da parte dos próprios fundos de investimento institucional também, mas eu acho que aí é um outro capítulo, nós devíamos discutir diferentemente, e eu acho que não é bem esse foco que eu trouxe aqui, mas é muito importante também. Para o próximo evento, professor. Muito obrigado, uma salva de palmas.